Estamos aqui com o Dr. Miguel Ciruji, professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. A sociedade brasileira, enfim, a sociedade mundial tem sofrido uma grande mudança com esses novos medicamentos de disfunção erétil. Como o senhor vê essa questão hoje? A disfunção sexual no homem, Cláudia, tem um grande significado médico e social. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, por um estudo muito bem feito por um grupo de Belo Horizonte, de Minas, nesse estudo se demonstrou que 45% dos homens brasileiros têm algum tipo de disfunção sexual, seja um déficit de ereção, ou seja, de rigidez do pênis, seja ejaculação precoce, perda da libido. 45% é muita gente. Quando surgiram essas novas medicações para impotência, passou-se a discutir abertamente o problema da disfunção sexual no homem. Muitos homens eram impotentes, escondiam isso. Quando surgiram esses remédios, essa postura mudou. Toda a sociedade passou a discutir disfunção sexual. Esse enorme contingente de homens que tinham um problema aflorou. Muitos relacionamentos se firmaram porque desapareceu a insegurança do homem. Mas será que mesmo após a introdução desses medicamentos, o diagnóstico da disfunção ainda é um desafio? O diagnóstico não é mais um desafio. Na verdade, 40% dos homens que têm disfunção, esse problema surge por causa de problemas vasculares. Você tem artérias que entopem. 30% dos homens com disfunção têm diabetes. O diabetes é a causa do problema. E de forma até curiosa, 20% dos homens que têm disfunção, esse problema surge por causa de medicamentos, que têm efeito colateral, e um deles é o de produzir uma disfunção sexual. Definir a causa deixou de ser importante com o aparecimento desses medicamentos, porque esses remédios funcionam em cada uma dessas causas, inclusive nos problemas psicológicos. Feito quando toma Viagra, Cialis, o Levitra, todas as medicações que estão sendo disponíveis, eles melhoram a performance sexual, um grande número, não é todos, porque esses remédios também não são milagrosos, mas melhoram a performance sexual do sujeito. E como esses remédios atuam em cada uma dessas causas, perdeu um pouco o interesse médico a gente descobrir qual que é a causa exata. A gente conhece os fatores de risco que aumentam a chance do indivíduo se tornar impotente. O indivíduo que fuma de forma exagerada e o indivíduo que tem diabetes tem mais risco de ter disfunção sexual. Existe um outro fator de risco que é a chamada apneia do sono. São pessoas que quando estão dormindo param de respirar. Isso é um problema comum na população, muita gente tem. Existe um terceiro grupo de indivíduos que ficam propensos à disfunção, que são os doentes hipertensos e os indivíduos que têm coronariopatia. Um outro problema que aumenta o risco é a hipertensão arterial. E aí sim o homem pode fazer uma prevenção boa, no momento que se torna hipertenso, se ele controlar bem a pressão, ele tem menos riscos de desenvolver disfunção sexual. E qual será que é a influência dos fatores emocionais, como ansiedade, estresse, na disfunção? Esses fatores causam disfunção sexual, mas de forma interessante, esse problema ocorre principalmente nos jovens, e está relacionado com insegurança, principalmente, é o dado mais constante. Agora, todo homem que tem disfunção sexual, mesmo aqueles que têm uma causa orgânica, uma causa física, acabam desenvolvendo um componente psicológico. E isso torna a abordagem desses homens, a abordagem médica desses homens um pouco mais complexa. A gente observa hoje muitos jovens que não têm um problema real de disfunção erétil tomando essas medicações. Isso causa algum problema? Esse consumo descontrolado da medicação tem problemas. Podem alterar um pouco a pressão, produzem sintomas no organismo, geram alguma dependência psicológica, não física. Mas o sujeito às vezes não toma, ele fica inseguro, e aí, porque não tomou remédio, pode até falhar por causa disso. De modo que essa prática tem que ser condenada. Esse é o chamado uso recreacional dessas medicações. Ela tem que ser condenada. A ingestão de álcool pode ser um fator de risco para a disfunção? A ingestão de álcool ela tem uma ação dupla. O indivíduo que toma álcool em exagero, ele tem 3 vezes mais chance de se tornar um indivíduo impotente, um indivíduo com disfunção erétil. Se o indivíduo tomar de forma social, de forma controlada, até pode ajudar um pouquinho, porque ele relaxa um pouco. Agora, o uso abusivo é um dos fatores importantes para produzir disfunção sexual. Muito obrigada, Dr. Miguel.